muito bem-vindo, muito bem-vinda à Cozinha Fácil da Lu. E o vídeo de hoje é um brigadeiro de frutas, é o brigadeiro gourmet de laranja. Vamos então aos ingredientes, instrumentos e preparo. Vamos então aos ingredientes. Você vai precisar 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 70 gramas de chocolate branco nobre e uma laranja. De instrumentos, a panela que eu estou utilizando é a panela da Tramontina, é a panela de fundo triplo da Tramontina. Um ralador, uma faca e espátulas. Eu sempre utilizo nas minhas receitas 2 espátulas. Por quê, Luciana? Eu inicio com uma espátula menor, uma espátula mais leve. Depois eu utilizo uma espátula maior, aonde essa espátula tem uma lateral reta e ela tem uma curvatura. Por quê? Porque vai ser super importante para no momento que você for finalizar o seu brigadeiro e conseguir raspar e mexer bem dentro da sua panela. Então vamos começar com o processo da laranja. Essa laranja ela já está higienizada. Luciana, qual é essa laranja? Eu estou utilizando a laranja Bahia, porque ela é uma laranja mais aromatizada. Você vai pegar o seu ralador ou um zester. O que é o zester, Luciana? É um outro tipo de ralador, onde ele é mais fácil de ralar e você não pega a parte branca da laranja. Mas eu não tenho, então eu vou utilizar um ralador comum. Então você vai tirar todas as casquinhas, ou seja, raspar a sua laranja. Aproveita bem. E depois, por cima das cascas, nós vamos colocar meia laranja. Por quê? Para não ressecar e para aromatizar mais um pouco o brigadeiro. Então você tira bem, mas toma muito cuidado para não pegar a parte branca, ou seja, a parte branca da laranja. Isso mesmo, olha. Raspa o quanto você conseguir. Tirar o máximo. Quase tudo. A casca é o que vai dar o sabor no seu brigadeiro. E agora, corta a laranja. E você vai espremer por cima. Por que você vai espremer? Você vai deixar um pouco úmida até você fazer a massa do seu brigadeiro e a sua casca não ressecar. Então, você reserva. E agora na panela. Então, a panela, o leite condensado, eu já falei a quantidade, então são 395 gramas, reforçando. A marca de sua preferência. Mas aqui, utilize, se possível, um leite condensado com um teor de 8% de gordura. Ah, Luciana, mas por quê? Porque ele é mais fácil para dar o ponto no seu brigadeiro. A mesma coisa com o creme de leite. O creme de leite é o creme de leite de caixa. A marca que eu estou utilizando desse creme de leite é o CCGL, são 20% de gordura. O leite condensado eu estou utilizando o Italac Gourmet, mas como eu disse, é a marca da sua preferência, só observar o teor de gordura. Ah, Luciana, onde eu estou, eu não localizei o leite condensado com 8% de gordura. Posso fazer com 6%? Pode, sem nenhum problema. Colocou o leite condensado, mexe o creme de leite na sequência para não talhar. E agora você vai colocar o chocolate. O chocolate é um chocolate branco, um chocolate nobre.
Esse chocolate é o Cical Gold. Por que, Luciana, você está falando de chocolate? Porque existe no mercado o chocolate fracionado, ou seja, o chocolate que é cobertura. Nesse aqui vai estar assim, Cical Gold, mas ele também tem a linha Cical, o Cical cobertura, não é esse chocolate que eu tô falando. E também aqui a marca de sua preferência. O que nós vamos fazer agora? Levar ao fogo baixo. Eu utilizo neste momento essa técnica de fogo baixo, dá super certo na minha receita. Se você observar, hoje eu não coloquei o anticristalizante, que você pode utilizar tanto a farinha de trigo quanto a glucose, mas sem problema nenhum. Então, agora vamos levar ao fogo baixo, dar o ponto nessa receita, para depois colocarmos, então, as raspas da laranja. Vamos lá? Então, a panela já está no fogo baixo. Não precisa mexer assim, ó, mexer. Não, você vai mexer constantemente, sem parar, mais leve, ó, leveza na sua massa, ó. Meio, lado e meio, ó. Até derreter, dar o ponto. Se você tem alguma dúvida, pode ir deixando nos comentários que eu retorno. E eu volto com você mostrando o ponto de finalização, ou seja, o ponto de checar o ponto perfeito desse brigadeiro. Com 20 minutos eu troquei de espátula, porque a massa já estava uma massa consistente e agora nós já estamos no ponto dessa massa. Eu vou te mostrar os 3 passos de verificação, mas não para de mexer para a sua massa não queimar. Então, o primeiro, você abre o caminho e ele não volta com facilidade. Segundo, não cai com facilidade a massa da sua espátula. Ó, não cai com facilidade. E o terceiro é o que eu chamo de soltar do fundo da panela cambalhota. Olha, ele solta. Agora, o que você deve fazer? Desligar a panela, passar para uma boca do fogão, ou seja, a outra boca fria e continuar mexendo até a sua massa parar de borbulhar, ou seja, o processo de fervura, ó. Verifica se parou. Agora, você vai adicionar a laranja, mexer bem e massa pronta. E aí vamos levar a um prato de cerâmica ou de porcelana ou também um bowl. Deixar essa massa descansar por 8 horas. Luciana, por que 8 horas? Porque é o tempo mínimo para esfriar e ela ter uma consistência onde você possa enrolar o seu brigadeiro perfeitamente. Bem misturado. E agora eu vou levar o prato de cerâmica. Massa finalizada. Já coloquei no prato de cerâmica. Eu não untei, mas se você tiver uma preferência por untar, você pode passar uma leve camada de manteiga extra sem sal ou até mesmo desmoldante. De imediato, você vai colocar por cima da massa, a massa quente, um saco plástico de alimentos, essa que você utiliza no freezer, no micro-ondas, ou que substitui esse plástico é o plástico filme. Então, de imediato, a massa está quente, toma cuidado. Não deixa bolha devido à temperatura, porque senão vai cristalizar o seu doce. Ó, aqui ficou. Então, aí você pode tirar e novamente. Todos os cantos. E agora, como eu disse, deixar essa massa esfriar em temperatura ambiente, mínimo de 8 horas. E eu volto com você para a boleagem. Agora, vamos para a etapa da modelagem, ou seja, nós vamos bolear os nossos doces e eu vou te ensinar tudo para essa etapa. Então, aguenta firme até o final, que eu vou te dar todas as dicas finais de tamanho, validade. O que você vai precisar?
Então, começando pela luva, essa é uma luva chamada nitrílica da marca Tauge. Você pode utilizar também uma luva de vinil, mas preste muita atenção quando você for comprar, para você não comprar a luva que tenha talco. Eu utilizo para untar a minha mão e também para passar no prato, o desmoldante. Esse desmoldante que eu estou utilizando é da marca Iceberg, mas você pode utilizar da marca de sua preferência ou até mesmo manteiga. Luciana, posso usar manteiga? Você pode usar manteiga extra sem sal numa pequena quantidade, só mesmo para não grudar na sua luva. A massa já está descansada, ou seja, ela esfriou em temperatura ambiente no mínimo de 8 horas. O prato, esse prato eu ainda não passei o desmoldante e também não passei a manteiga, nesse caso eu vou utilizar o desmoldante, mas ainda não passei. A balança, você precisa ter uma balança para você pesar os seus doces e também manter a sua padronização. O confeito que eu vou utilizar para este brigadeiro gourmet de laranja, eu vou utilizar o confeito vermicelli da marca Melken, mas você também pode utilizar o granulê, porque este é em formato de granulado, mas você também pode utilizar o granulê, que é o quadradinho, você pode utilizar também as bolinhas que chama Crispy, então é a sua preferência de confeito. Você vai precisar de forminhas. Eu vou te ensinar dois tamanhos. Eu vou te ensinar o tamanho número 4, que é a forma para um doce maior, que eu vou bolear um doce com 23 gramas, ele vai chegar mais ou menos em 26 gramas de pesagem final. E também um doce menor, que é o tamanho que eu faço para o tamanho festa. E o tamanho da forminha é o tamanho número 5. Luciana, mas qual é a marca que você utiliza dessas forminhas? Eu gosto da marca da Ultrafast, mas também tem outras marcas que são impermeáveis, porque essa marca, ela é impermeável tanto por dentro quanto por fora e ela é fácil de soltar, olha como ela é fácil de soltar na sua produção. Então, já falando de produção, aqui então eu tenho as forminhas de tamanho maior, as forminhas de tamanho menor. No momento que você já começar a sua produção, já deixa pronta a quantidade aproximada que você vai utilizar para sua boleagem. Então vamos agora já começar os tamanhos. Então eu passo só uma porção, ou seja, espreio uma vez, vou esprear um pouco aqui no prato e vou passar com a própria luva. Aqui também um pouquinho na balança e vamos começar essa parte. Eu esqueci de falar para você ter um pano. Esse pano é um pano da Scott. Esse pano é para auxiliar aqui na limpeza das suas mãos, se você não estiver próximo de uma pia. Eu estou próximo de uma pia, mas eu utilizo esse pano para enxugar, porque ele não tem tantos pelos. Isso é super importante, você tá muito atenta para não soltar pelo no seu doce. Então esse é um pano reutilizável da Scott, mas quando eu termino a minha receita eu jogo fora, não utilizo novamente, não lavo para reutilizar. Começando aqui pela massa. A massa eu vou fazer dois tamanhos, vou fazer 3 com 23 gramas de massa e 3 com 13 gramas. 21, coloco 26 e eu vou, 23. Aqui já começa o processo de produção que eu vou te ensinar. Então, 23, 22, une, pesa. Sempre que você tirar ou colocar massa, você une e pesa novamente para ver se não tá dando diferença. 23. Novamente, 23. Agora, eu vou para o processo de pesagem do tamanho menor, com 13 gramas. Esse é o tamanho que eu gosto de utilizar. Essa aqui é a minha sugestão do tamanho festa. Ou seja, para venda ao cento. Falei 13.
13, tamanho menor. Se você tiver alguma dúvida nessa receita, você pode deixar nos comentários que eu te retorno. E já vou te pedir, se você tá gostando dessa receita, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe essa receita com os amigos, que eu gosto de interagir com vocês. Sou eu mesmo que respondo, estou atenta lá no canal, tanto no Instagram também, no Facebook. É o mesmo endereço, Cozinha Fácil da Lu. Mais um, 15, 13. Porque eu falo para unir a massa, para não ter diferença. Aqui eu vou olhar. Agora 13. Fecha para não ressecar. E agora o processo de bolear. Aqui eu também já vou te ensinar, ou seja, já vou dar a dica, ó. Então, no meio da palma da mão, ou seja, no centro, pressiono, pressiono. E agora eu vou bolear com delicadeza, ó, para sua bola ficar uma bola perfeita, ó. Com a luva aqui também, a dica da luva. Então, pressão, pressão e a bola. A dica da luva: compra uma luva do tamanho da sua mão, P, M ou G. Procure deixar a sua luva bem justinha para não dar marca no seu doce. Quando você colocar, você já passa um confeito, por quê? Se ele ficar muito exposto ao tempo, ele vai ressecar. Então, aqui eu não finalizei o processo do confeito, eu só passei para não ressecar. E tô aqui na boleagem. Então, pressão, pressão. Agora, redondo, no meio. Coloquei no confeito. O confeito aqui é o vermicelli da marca Harold. Novamente, pressão, pressão, bolinha. Bola perfeita, olha. Leveza. No meio, ó, leveza. Passo no confeito. Agora vamos pro menor. Pressão, pressão. Olha como fica a sua bola perfeita. Não esqueça de passar uma camada ali, ó. A última, pressão, pressão, bolinha, bolinha, leveza. Esse é o segredo, a dica do sucesso de uma bola redonda perfeita. Coloquei, passo confeito, vou retirar aqui. Eu coloquei, como esse é um confeito que eu consigo chacoalhar, ó, você pode fazer desta maneira. E agora, você vai colocar nas formas. Ah, Luciana, ficou um pouco torto, ó, você pode finalizar boleando. Colocar na forma maior, novamente. Ah, ficou um pouco torto. Aqui é legal você finalizar boleando para juntar, ou seja, o seu vermicelli, o seu granulado não ficar espetado. Com relação à forminha, a base, eu gosto de utilizar a forminha da cor do brigadeiro, ou seja, eu fiz um brigadeiro de laranja. Para eu saber que aquele é um brigadeiro de laranja, eu coloquei a base laranja. Mas se você gosta de utilizar somente a marrom, então lembra na receita quando eu ralei a laranja,
a laranja que eu utilizei foi a laranja Bahia, faz as raspinhas da laranja e coloca por cima para você diferenciar e você também saber que esse é um brigadeiro de laranja. Então já estamos aqui entrando no processo de finalização. Vamos bolear, colocar. Você percebeu que eu utilizei um recipiente grande? Esse recipiente grande, ele facilita nesse seu processo de produção se você tiver uma encomenda muito grande num prato. Para destacar aqui o tamanho. Esse é um tamanho aonde eu faço ele na venda no unitário. Esse é um tamanho. Vamos fazer uma prova do tamanho dele? Eu falei que eu consigo entregar um brigadeiro com 25 gramas. Eu consigo entregar com 27. Ele vai um pouco além. Então, esse você utiliza 23 de massa porque o seu confeito é um confeito grande, um confeito pesado. E o menor, 15 gramas. Então, eu fiz ele com massa de 13, ele chega a essa padronização que é o tamanho festa. Você percebeu que com o processo que eu te ensinei de boleagem, pressão, pressão, bolinha, bolinha, ele não fica deformado, olha. Ele fica padronizado. Então, com 15 gramas, eu faço a venda ao cento, com 25 gramas eu faço a venda no unitário. As bases, você que vai definir a cor de sua preferência, que você quiser utilizar em todos os seus doces, só a marrom. Então, mas coloca uma diferenciação, coloca uma casquinha, uma raspa de laranja por cima para você saber não confundir com um brigadeiro branco, por exemplo. Então, para finalizarmos, dica de validade. A dica de validade, brigadeiro de fruta, são 3 dias, ou seja, 3 dias do momento da sua produção e rendimentos. Então, vamos finalizarmos falando de rendimento. Um brigadeiro com 15 gramas, ou seja, um brigadeiro finalizado com 15 gramas e massa de 13, você consegue produzir com essa massa inteira 30 unidades. E um brigadeiro com massa de 23 gramas, que ele vai para a média de 25 gramas, você consegue produzir 20 unidades. Então, como eu te pedi, se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, acesse as outras redes sociais, Instagram, Facebook, você vai ter outras dicas minhas lá de receitas de sobremesas, de receitas de outros brigadeiros e eu espero contribuir com você na sua vida profissional, na sua vida pessoal e até o próximo vídeo.